4 passos para cobrar bem para uma manutenção preventiva na odontologia. Eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo você, dentista, a ter pacientes recorrentes no esquema de recorrência infinita e o paciente pagando muito bem por essa sessão. Nessa aula, eu vou falar sobre cobrar bem, significando agregar valor à odontologia e não é simplesmente só cobrando bem. Eu preciso começar dizendo que muita gente acha que é impossível que o paciente pague bem por uma sessão de profilaxia. Escreve aqui no chat se você acha que nenhum paciente vai pagar e que nenhum paciente acha valor. E a verdade é que nós não aprendemos nenhuma técnica de comunicação e nenhuma técnica de convencimento. Olha só o que meus alunos estão falando. Assim, depois das aulas, dei valor ao meu tratamento, cobrava por uma limpeza e raspagem 150, agora é 450. Se você não tem conhecimento nem técnicas de valorização, nem técnicas de convencimento, fica nisso mesmo. Você acha que o paciente não dá valor, você também não dá valor, ou acha que é impossível, mas eu estou aqui para te mostrar que é possível. A Milena falando assim, estou fazendo as profilaxias apaixonantes, cobro R$400 e os pacientes não estão reclamando do valor. Sim, é possível você cobrar bem e a vantagem disso é que o custo de uma sessão de manutenção preventiva é basicamente o seu conhecimento. É trabalhar o conhecimento como ferramenta de trabalho, fazer uma profilaxia diferenciada, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Quando a gente acaba aprendendo isso, tudo funciona. E cobrar bem por uma sessão de manutenção preventiva não é somente para clínicas classe A, porque, na verdade, o paciente mais simples é quem mais se beneficia disso. Por quê? Quando você começar a falar para ele que a gente vai conseguir salvar o seu dente, que vai ficar mais barato essa manutenção preventiva do que o tratamento curativo que você venha a ter no futuro, porque a odontologia curativa, além de cara e onerosa para o paciente, aí o paciente acha muito caro e ele pede para extrair o dente por ser mais barato e ele fica edentado, daqui a pouco ele precisa de uma PPR, tudo onera cada vez mais. E outra coisa, esta odontologia curativa, ela vai dinheiro para o laboratório de prótese, para o material odontológico, vai muita hora clínica, e no fim, ela sobra menos do que uma sessão de profilaxia apaixonante, uma manutenção preventiva de R$400. Tem que ser R$400? Não, não precisa, tá? Mas a gente preconiza mais ou menos que seja uma sessão valorizada, para que você consiga ter uma hora clínica de conhecimento aplicado, orientado para o paciente, valorizada. É a mesma coisa, né? Por exemplo, você vai para o médico acaba fazendo uma consultinha rápida, porque ela é do plano e fica por isso mesmo. Se você vai no médico particular, ele dá aquela orientação. E a gente vai fazer isso de uma forma semelhante, sempre dizendo para o paciente que presta atenção, que vai valer a pena, ancorando esse preço num gasto futuro que ele vai ter na odontologia curativa. Portanto, não é só para paciente classe A, é para todo mundo. E também não é só para paciente diferenciada, porque o meu paciente ele é simples, porque eu estou no bairro, porque o meu paciente não entende. Gente, nesse Brasilzão, a maior parte dos nossos pacientes são os pacientes mais simples. Isso cabe para todo mundo. Por quê? A técnica de convencimento que a gente acaba trabalhando é uma técnica de convencimento onde a gente trabalha em formato de histórias, analogias didáticas. Então, tudo que você tem que explicar, você tem que pensar numa maneira de explicar isso de uma forma muito fácil para o paciente. E quando você explica desse jeito e ele entende, ele vai falar assim: nossa, entendi, então é por isso que eu não vou ter cárie. Sim, porque você não vai dar comidinha para as bactérias ruins, e as bactérias vão fazer um buraco por conta da acidez das bactérias. Você não vai ter inflamação gengival porque vou tirar essas bactérias ruins para dar gengivite, periodontite ou periimplantite. Isso, quando explicado de uma forma didática, porque a prevenção, ela pede que o paciente consiga ter consciência. Só que é o seguinte, a gente está oferecendo para o paciente uma coisa mega vantajosa para ele, que são sessões onde a gente vai estar fazendo uma deplacagem, uma profilaxia, mas não é de qualquer uma, vou falar daqui a pouco, calma aqui, e você vai trabalhar com esse paciente de uma forma que ele entenda que vale a pena para esse, né? Bem, se você está numa clínica de bairro, se você está num consultório pequeno,
Se você está com um público de menor orçamento, se você está com um público de bom orçamento, não importa em que lugar que você esteja, você vai poder aplicar esta odontologia do cuidado. Por que odontologia do cuidado? Porque é uma odontologia além da preventiva. A gente vai prevenir doenças e a gente vai cuidar desse paciente como um todo, porque, por exemplo, alguns pacientes com problemas sistêmicos, diabéticos, tabagistas, hipertensos, com doença cardiovascular, doença autoimune, eles têm algumas disfunções imunológicas, hiperinflamatórias, e por conta disso, eles precisariam de um retorno. Nesta proposta de odontologia do cuidado, você vai falar para ele que a sua proposta mais verdadeira é salvar dentes, é cuidar de dentes. E nisso, você acaba ganhando, assim, muita confiança do paciente, porque os pacientes, no geral, estão me falando e falando para os colegas que eu nunca sei se o dentista está falando a verdade ou se ele está mandando arrancar o dente e colocar implante porque ele quer tirar um dinheiro de mim, porque ele quer vender implante. Eu nunca sei, será que esse dente vai precisar mesmo ser extraído? E aqui faltam as técnicas de orientação, didáticas e analogias para que ele consiga entender. Falta também aquela explicação muito clara sobre por que esse dente está perdido e por que ele vai colocar de outro. E falta também uma orientação, técnica de comunicação, convencimento para falar assim, olha, por esse motivo eu consigo salvar o seu dente. E quando você tem posse desse conhecimento e gruda aqui no canal, que vai ter muito conteúdo aqui, é que você vai conseguir dizer, eu vou salvar dentes, eu quero cuidar dos dentes. E talvez você fique se perguntando, puxa vida, mas será que vai valer a pena salvar dente? Eu vou morrer de fome. Não, não vai. Você vai morrer de fome se você fizer odontologia curativa e de alta complexidade. Se você focar a odontologia só para o público AAA, que você está no topinho da pirâmide social do Brasil. Você precisa falar para todos. Todos. E principalmente se você tiver com um público menos favorecido financeiramente, esses são os mais carentes de orientação. Por quê? Eles também não têm muito acesso a esse tipo de conhecimento. Então, bora lá, serve para todo mundo. A sua proposta é salva-dente. Aí o que você tem que trabalhar? Ah, não sei se eu quero salvar esse dente, doutora. Pode arrancar, porque, né? Não sei se eu quero ficar com esse dente. E você vai falar para o paciente que é o seguinte, que o quanto o dente é importante. O dente é mais importante que qualquer outra coisa. Então, presta atenção. Olha a lista de coisas que a gente precisa esclarecer para o paciente. Por que o dente é mais importante do que uma restauração? Nós aprendemos nas disciplinas de materiais odontológicos que o dente é importante porque nada vai ter a resistência do esmalte, nada vai ter uma resiliência semelhante, até tem, mas uma resistência ao dente natural, um brilho superficial comparável ao esmalte. E outra coisa que eu começo a falar com os pacientes são as interfaces dente-restauração. Eu falo para o paciente, são as emendas. Quando você tem muita emenda, bem naquela emenda as bactérias vão entrar e pode ter mais infiltração. Aí eu conto a seguinte analogia didática. Segura aí, olha só. Eu falo para o paciente assim, olha, se você fosse comprar um carro, você não toma cuidado para ver se o carro não foi um carro batido? Porque carro batido, ele é todo emendadinho. Aí manda lá para aquela pessoa especializada que coloca dentro de um quarto que está cheio de lâmpada fluorescente para brilhar para tudo quanto é canto, para ele conseguir ver se tem alguma imperfeição naquele dente, naquele carro, porque em alguma imperfeição pode ser o lugar da batida. Então, você quer um carro batido e emendado, ou você quer um carro novinho, bonitinho, que nunca foi batido? Quer um carro novinho e batido, que nunca foi batido. O dente é a mesma coisa. Dá para chegar até o fim da vida com todos os seus dentes. Eu, dentista, nunca mais tive cárie depois que eu fui para o curso de odontologia. Mas por quê? Porque eu aprendi e eu vou ensinar isso para você. Fala assim para o paciente. Paciente, você sabia que filho de dentista não tem cárie? Ou se tem um minha ali, só porque a gente é humano também e dá uma deslizada. Ah, é? É. E é possível que você também não tenha cárie. É possível que você não tenha mais gengivite, que você não tenha mais dente mole. Mas como? Então, primeiro, olha só. Conta a importância do dente. Fala que você é um dentista que salva dente. Que isso vai ser mais barato, menos doloroso, muito vantajoso, mas que você faz uma sessão diferenciada por conta disso. E você vai ter que mostrar valor. O que é valor? Valor é vantagem. Ele tem que ver vantagem.
Somente quando você mostrar vantagem para ele é que você vai conseguir cobrar bem, porque você vai ser um dentista único. Porque em toda a região, os dentistas estão fazendo a mesma coisa, vão fazer um orçamento, uma avaliação, vão ver se tem alguma necessidade de tratamento, e você, além da profilaxiazinha que muita gente está fazendo, você está fazendo um diferencial que é trabalhar a informação como ferramenta de trabalho, uma informação que transforma a cabeça dele, para que ele também não tenha problemas dentários futuros, para que você comece a construir essa manutenção preventiva no futuro para ele. Tá entendendo? Quando ele sentir que é vantajoso, vai ficar. Por exemplo, como é que a gente vai conseguir fazer uma odontologia do cuidado diferenciado, cobrando bem, numa cidade pequena? Eu tenho um aluno que ele tem um consultório pequenininho, numa cidade pequena, num bairro, e além de tudo isso da odontologia do cuidado, de explicar que eu acabei falando para você, ele fala assim que quando o paciente entra ali dentro vai ser um outro mundo, de uma ambientação muito agradável, diferenciada, e ele ainda faz muitos mimos, ele faz o café do mês, ele faz o bolo do mês, e o paciente senta e ali eles conversam, e nessa conversa você vai captando todas as coisas, tanto da saúde bucal e criando uma conexão, cria um momento gostoso. Olha o que ele está fazendo. Ele está também criando um momento de encantamento e transformar esse momento de manutenção preventiva numa experiência. Olha só, eu fui levar meu filho para o barbeiro, cortar o cabelo. Chega lá, tem cerveja, tem café, tem balcão de bilhar, um ambiente masculino muito interessante. Para as mulheres também a mesma coisa. Você já chegou num estabelecimento igualzinho a todos e já chegou num outro estabelecimento onde tudo aquilo ali é diferenciado? Então, aquilo ali custa pouco. E aquilo ali também vai fazer uma diferenciação, além de todo esse recheio de conhecimento. Então, tá vendo? Isso é a agregação de valor, e a agregação de valor são as vantagens que o seu paciente vai ver dentro do seu consultório. Esta é a maneira de trabalhar isso num custo muito baixo, num custo de material baixo, porque eu já falei que na odonto curativa, você vai gastar com lima, microscópio, material obturador, onde tudo aquilo ali vai para a indústria. Além de que todo paciente de custo alto, ticket alto, o paciente vai parcelar no cartão, no parcelamento do cartão, você vai pagar a taxa da maquininha, o paciente vai pedir recibo para o imposto de renda, que é direito dele, mas vai te morder um pedaço da alíquota do imposto de renda, e você acha que está ganhando muito porque o seu tratamento tem alto ticket, mas é um monte de custo. Custão de material, custão da maquininha do cartão, custão do imposto, custão de hora clínica, porque demora. Tá entendendo que a odontologia do cuidado vale a pena? E que se você ainda cobra bem esse procedimento de menor custo, além do paciente voltar em recorrência? Tá, agora sim, outro exemplo. Eu tenho uma aluna que ela tá num bairro simples também, que é o nosso Brasilzão, né? E aí, o paciente começa a passar em vários consultórios, em todos os consultórios que ele passou, todo mundo propôs extrai tudo. Extrai tudo, se o paciente tem condições, coloca protocolo, se o paciente não tem condições, vamos colocar prótese, e chega no consultório dela, e a proposta é, vamos manter os dentes. E o paciente arregala o olho e pensa assim, manter os dentes, sim, nós vamos manter os dentes. Aí o que ela propõe? Um plano de tratamento periodontal, que dentro da nossa proposta é em full mouth disinfection, é na metade do tempo clínico, e emenda uma manutenção preventiva recorrente. Ela é bem cobrada porque você precisa de hora clínica remunerada para conseguir explicar bem e para valer a pena, né? Se não vale a pena, nós vamos cair na odontologia curativa. É uma odontologia onde o paciente vai ouvir tudo aquilo que você tem para dizer e vai sentir assim, nossa, como valeu a pena, nossa, como essa doutora sabe. Então, é uma explicação referente a orientações preventivas de cárie, doença periodontal, doença periimplantar e riscos oclusais. Acabou. São esses 4 pilares, não tem muito mais do que isso, tá? Só se sofrer um acidente que vai quebrar os dentes. Fora isso, não tem muito mais do que você pensar em prevenção, e tudo isso já está muito validado e compreendido pela ciência em relação à prevenção. Pronto, previne todas essas coisas, porque tudo tem, mas se o paciente sumir do mapa, não dá para ter. Em vista do entendimento atual das doenças bucais, que é a disbiose.
Então, se você não entende desbiose, tem outros vídeos aqui, tá? E você vai entender que a desbiose, ela precisa ser reequilibrada através de recorrência. E que não adianta, nunca, nunca, nunca vai ter problema, se, de novo, se tiver sempre equilibrado e sempre monitorado por você. Tá. Aí, o que você vai pensar assim? Ah, o seu paciente quer extrair. Tem jeito, professora. Fala o que quiser. O paciente vai querer extrair. Então, presta atenção que eu preparei uma lista aqui para você de argumentos para falar assim, vamos manter o dente? E vamos manter o dente para colocar na manutenção preventiva. O que acontece quando o paciente vem disposto a extrair um dente que poderia ser salvo, ele extrai e vai embora, é que quando ele extrai e vai embora, a gente não construi a consciência de prevenção, e é meio assim, tchau, paciente, até a próxima perda dentária, até o próximo problema dentário, até a próxima cárie radicular, até o próximo problema endodôntico, até a próxima mobilidade dentária que vai levar à lesão de furca. Vai dar problema, o paciente precisa voltar, e ele precisa manter. E para ele manter, nessa sessão de odontologia do cuidado, a gente vai falar sobre dente é melhor do que qualquer outra coisa. Dente é melhor, esmalte dentário é melhor, muito melhor do que qualquer outro material. Não existe material mais bonito, mais liso, mais perfeito do que a estrutura dentária. Tem ligamento periodontal. Vamos manter o dente, porque mastigar com o dente é melhor. Tem que falar que quando ele extrai o dente, segundo os estudos, né? Uma prótese fixa diz que vai ter 80% da força mastigatória do que um dente natural. Uma prótese removível vai ter 60% da força mastigatória do que um dente natural. Uma prótese total vai ter 40% do que um dente natural. Ah, então, implante, né? O implante restitui 100% da força mastigatória. No entanto, o implante não tem ligamento periodontal. Aí você fala assim para o paciente, aquela azeitoninha que você morde e bate no caroço, quem sentiu que tem caroço? O ligamento periodontal. Antigamente tinha pedra no feijão, né? Você tá lá almoçando e morde uma pedra no feijão. O que é que sabe que ali tá na pedra do feijão? O ligamento periodontal. E que o implante não sente isso. Então, não sei se você sabe, mas é muito comum os pacientes que colocaram um protocolo fraturam dentes nas primeiras semanas. Essa propriocepção não existe, ele não consegue sentir o tamanho da força. Outras estruturas, como a articulação temporomandibular, vão ter que compensar esta falta de sensibilidade que a ausência do ligamento periodontal vai ter. Vende, gente, elemento dentário é tudo de bom e é isso que a gente precisa fazer. O implante, ele é excelente, excelente para a perda dentária, para o espaço, para o dente perdido. Mas o dente, ele é muito melhor do que o implante. O dente tem ligamento, o dente tem propriocepção. E o implante, ele é infinitamente mais suscetível à doença periimplantar. Mais suscetível. Ele interfere na resposta imunológica, ele vai ter, não tem ligamento periodontal, portanto, ele não tem uma fonte importante de vascularização que vai trazer nutrição sanguínea. Fala com o paciente, vamos convencer esse paciente, tá? Segundo motivo, tá? Paciente, mantém o dente, porque a emenda do dente vai ter infiltração. 3, força mastigatória, sim, igual o que eu falei. 4, o paciente não imagina a migração patológica. Olha o que uma paciente minha falou. Porque daí eu falei assim, se extrai o dente vizinho, ele entorta. Entorta? Para adulto que já está com o osso formado. Então, os pacientes, eles acabam tendo a ideia de que esses dentes jamais se moverão. Eles se movem continuamente. A gente tem osso remodelando o tempo todo. O paciente quebra o braço, ele reconstrói de novo, porque o osso é vivo. A mesma coisa, tá? Fica lá o dente mastigando o tempo todo, vai ter migração patológica. E daqui a pouco, os molares vão se mesializando, a dimensão vertical vai caindo, você começa a ter toque em máxima intercuspidação, os dentes vão batendo, vão se abrindo, e tudo entra numa coisa chamada colapso oclusal. Então, se os adultos têm 32 dentes, não são 32 chances de perder o dente. Não, quando começa a sobrar uns 15, entrou em colapso oclusal. E às vezes a única saída é uma prótese total.
porque às vezes não tem mais como consertar. Tem que falar isso para o paciente, o futuro. E quando você conversar tudo isso, é informação como ferramenta de trabalho. Ele vai entender, nossa, doutora, ninguém falou isso para mim. Isso é odontologia do cuidado. Você que está me ouvindo aqui, você é um dentista que salva dente. Escreve aqui, só para a gente fortalecer esse movimento aqui. Só o dentista que salva dente. Aproveita, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com a pessoinha lá da sua clínica que não acredita nisso, porque quanto mais a gente conseguir disseminar isso daqui, melhor. Esta odontologia que salva dentes, ela fica meio ofuscada dentro de tudo isso de harmonização orofacial, nada contra, estética também nada contra, mas existe um mito de que é melhor fazer odontologia curativa, mas é isso daqui que vai salvar a vida do consultório. Bom, sem pensar, periodontite, fratura, você tem que estar sempre vendo a oclusão para não ter problema e conta o ciclo restaurador repetitivo. Se você não conhece o ciclo restaurador repetitivo, eu vou contar. Que o dente tem fóssulas e fissuras. Naquelas fóssulas e fissuras, a gente vai fazer uma restauração. Ao redor dessa restauração, se a gente não tiver cuidados preventivos, vai cariar. Aí a gente vai remover a restauração antiga, vai remover um pouquinho mais, essa restauração vai ficar um pouco maior. Em algum momento, como o paciente ainda não controlou os fatores que iniciaram aquele problema, aquela restauração que já foi de uma cárie secundária, de segunda vez de cárie, ela vai infiltrar mais uma vez e a restauração vai ficar maior. Só que nessa restauração ficou maior, ele vai perder a força de uma cúspide e muito possivelmente ele vai precisar ganhar uma coroa. Pode ser também que esta cárie ela tenha chegado à polpa e o paciente ou tem um evento de dor ou de lesão periapical, pronto, tem que fazer o tratamento endodôntico. Esse dente com tratamento endodôntico, ele pode passar por toda a vida sem ter problema nenhum, mas pode acontecer de ter um problema periapical, pode acontecer uma fratura, visto a desidratação do dente, o dente se torna um pouco mais friável e o dente pode fraturar. E assim ele perdeu o dente. Essa é a história do ciclo restaurador repetitivo que o paciente não sabe e a gente não conta. A gente precisa contar isso para o paciente. Isso o paciente vai entender e ele vai ouvir e estas informações que você está passando, elas precisam ser tão relevantes que ele vai querer voltar sempre para você numa odontologia do cuidado e eu quero que ele pague muito bem para você. A gente vai trabalhar numa odontologia preventiva. Existe ainda um mito de que não estudei tanto só para fazer profilaxia. Não é profilaxia só, é odontologia do cuidado. É atenção odontológica, são orientações preventivas importantes. Dentista, filho de dentista não tem cárie por quê? Dentista não tem doença periodontal por quê? Porque a gente conhece os sinais precoces e eu vou te explicar esses sinais precoces. E que a gente vai conseguir trabalhar isso muito no comecinho. Um bombeiro falou para mim que um bom guarda-vidas é aquele que só molha os pés, porque ele fica na beira da praia, na beira do lago, só pitando para as pessoas não chegarem nos lugares de perigo. Então, é para a gente também ser assim, ó, o dentista bom não é aquele dentista que faz reabilitações complexas. Na verdade, o dentista bom, ele faz as reabilitações complexas quando necessárias, porque a gente restitui muita coisa boa para o paciente, mas a gente precisa cuidar para que ele não estrague essa última coisa que ele acabou fazendo. Porque se não interromper esse ciclo restaurador repetitivo, e todo esse conhecimento que eu passei e estou passando aqui nessa live, ela é importante para você, porque você vai se tornar um dentista diferenciado através da informação. Então, não é para ficar cobrando baratinho, porque vai gastar pouco material. A informação é que vai te diferenciar. É a informação que vai fazer que você cobre bem. Bom, como é que então você vai cobrar bem? São 4 passos para você cobrar bem. A primeira coisa é tudo que eu falei para você, que é o conhecimento. Você vai cobrar bem, porque você vai valorizar o conhecimento como ferramenta de trabalho, e através desse conhecimento, você vai valorizar, e todas as vezes você vai ter novidade, tá? Senão você vira dentista disco furado. Toda vez conta a mesma coisa, escova o dente, 3 vezes ao dia, passa fio dental, e o paciente não aguenta mais, e ele nem aprende, ele nem escuta, e não existe modificação do comportamento. Então, são informações, de preferência em formato de histórias e analogias didáticas, que ele entenda, isso te valoriza. Em segundo lugar, você vai atender com acolhimento e humanização. Acolhimento não é, nossa,
como é que chegou esse estado, né? Como é que pode? Isso é um julgamento, não é um acolhimento. Um acolhimento é, deixa eu entender, deixa eu entender por que chegou assim. Deixa eu saber a história do seu diabetes, do seu tabagismo, das suas cáries, da sua perda dentária, de estar nessa condição de saúde bucal que o paciente sabe que não está bom. Pronto, desarma. Ele já entendeu que ninguém está julgando, ele mesmo se julga e você vai ser a última pessoa a dar uma bronca nele. E a humanização sempre atender do jeito que você gostaria de ser atendido, que leva ao terceiro passo, que é a profilaxia apaixonante. É uma profilaxia incrivelmente agradável e confortável sem dor. E que a gente usa o evidenciador de placa como GPS, como guia para você trabalhar exatamente com muito conforto, exatamente onde precisa. Porque se o paciente tiver dor, ele vai pensar 10 mil vezes antes de voltar, mesmo que seja para uma prevenção. Ela tem que ser confortável. E o quarto passo é chega de mimimi, né? Porque o mimimi da odontologia, o paciente não quer, ninguém acredita na prevenção. O paciente, ele só quer arrancar. Ou as clínicas querem arrancar. A gente vai trabalhar com protagonismo, tá? Então, a história do menininho que está na beira do mar e que ele está salvando as estrelinhas do mar. Passou lá e tinha um senhor olhando ao longe, parecia que tinha um menino que estava dançando na beira do mar, e foi lá ver o que era. O menininho estava pegando as estrelinhas do mar e jogando no mar, pegou as estrelinhas do mar jogando no mar, um monte de estrelas na praia. E o senhor falou assim, o que você está fazendo? Não está vendo? Estou salvando as estrelinhas do mar. E todas elas vão viver. E ele falou assim, mas tem um monte. Você acha que vai fazer a diferença? E ele, não parando de jogar no mar, ele falou assim, eu não sei, mas para essa eu fiz. E o senhor refletiu e começou a fazer isso também, junto com ele. Então, os dois começaram a fazer isso juntos. O que eu quero falar com isso é que chega os outros, tá? Se a odontologia tá assim, tá assado, se tem gente que não tá fazendo, sei que é aonde você estiver, e é por isso que eu tô falando para você, floresça onde você estiver plantado, salve as estrelinhas do mar, seja você, o dentista, a falar para os pacientes que é possível chegar até o final da vida com todos os dentes, comendo, sorrindo. E se for o desejo, a necessidade urgente do paciente, gastando pouco com a odontologia curativa, mas a preventiva sempre tem que ter, a medicina preventiva sempre tem que ter. Não existe nada que se mantenha bem sem manutenção. E ele vai fazer a manutenção do carro dele, vai fazer a manutenção da moto dele, e vai para o cardiologista, e vai para o ginecologista, e tem que entender que a sua odontologia é preventiva, e ela é tão preventiva que ela não é só o procedimento, é o conhecimento, é uma odontologia do cuidado. E isso daqui, você primeiro tem que se merecer e se valorizar, entendeu? O jeito errado de fazer essa odontologia é apostando só em equipamento. Existem equipamentos confortáveis, e aí você achar que você vai comprar o equipamento e o equipamento vai valorizar, o custo deles tende a ser muito caro, principalmente os altamente tecnológicos, e ele não vai trazer os pacientes para você. Então, cuidado para não transformar uma coisa que tem custo muito baixo e lucro muito alto numa coisa de custo alto e lucro baixo, porque você está pagando o bendito do equipamento. Então, cuidado, tá? A gente está sendo comprado por uma indústria odontológica que só cresce. O problema não é a indústria, o problema é que nós caímos nisso. Nós não sabemos contrabalancear, que existem outras alternativas, que a gente pode se empoderar e trabalhar com informação como ferramenta de trabalho. Bom, o que você também vai errar e você chega e fala assim, isso aqui é o meu preço. Então, tá reclamando o quê? Quer outro, vai? Não, outro. Então, isso é um pouco de arrogância, né? Então, conversa com o paciente, explica, tem coisas que ele não sabe, então explica para ele em forma de analogias, em forma de histórias, o conceito de desbiose, e assim você vai ser um dentista que salva dentes, um dentista que cuida das pessoas, e você vai explicar com clareza que dentes são melhores do que implante, e que tira essa coisa da cabeça de que ninguém quer fazer prevenção. Quando o paciente vir valor e vantagem naquilo que você estiver propondo, e quando ele fizer uma profilaxia
indolor e você transformar aquele momento num momento especial para o seu procedimento, especial para ele aprender coisas, para ele fazer uma profilaxia agradável e confortável, ele fica com você. Então, anota aqui nos comentários o que você achou, o que te tocou e se inscreve aqui no canal porque sempre tem conteúdo muito bom sobre pacientes recorrentes pagando bem para você por essa odontologia do cuidado.